Você já se perguntou por que tantos cristãos dizem crer, mas vivem uma vida vazia, sem sentir a presença de Deus? E, ao mesmo tempo, outros parecem carregar uma paz inabalável, mesmo nas maiores tempestades? O segredo não está em sentir mais emoções, mas em aprender a andar diariamente com o Espírito Santo. Hoje vou te mostrar caminhos que podem transformar radicalmente sua fé e sua vida. Amado irmão, amada irmã, em algum momento da sua jornada de fé, você provavelmente já se sentiu assim. Orou, leu a Bíblia, foi à igreja, mas a sensação de uma distância intransponível entre você e Deus persistiu. Uma sensação de ausência, de que algo fundamental estava faltando. Muitos de nós, mesmo com um coração sincero, lutamos contra a aridez espiritual, a rotina que consome a alma e a dúvida de que a fé realmente pode ser vibrante no dia a dia. Você não está sozinho nessa batalha. Essa dificuldade é real, tangível e assola mais corações do que imaginamos. Mas há uma verdade transformadora que a palavra de Deus nos revela. Sentir a presença do Espírito Santo não é um privilégio místico reservado a alguns supercrentes, nem uma experiência esporádica dependente de um evento carismático. Não, meu amigo, é uma promessa bíblica, uma realidade diária disponível para todo crente, para cada um de nós que entregou sua vida a Cristo. É a própria essência da vida cristã autêntica, aquela que nos capacita a ser mais que vencedores em todas as coisas. A grande armadilha da nossa era, e talvez de todas as eras, é a ilusão de que a fé se resume a rituais, a comparecer a reuniões, a cumprir uma lista de deveres religiosos. Acreditamos que, ao marcar esses itens, a presença de Deus se manifestará por osmose. Mas a fé não é uma fórmula mecânica. Ela é um relacionamento vivo, dinâmico e profundamente pessoal com o Criador, mediado e sustentado pela pessoa do Espírito Santo. Ele é o selo da nossa redenção, o nosso consolador, o nosso mestre, o poder que habita em nós. O que nos impede de sentir essa presença de forma mais palpável e transformadora? Muitas vezes são as distrações incessantes do mundo moderno, a rotina esmagadora que nos rouba o tempo e a energia, e talvez o mais insidioso, a superficialidade de uma fé que não se aprofunda, que não busca raízes na rocha. É fácil se perder na superfície, onde a fé se torna um adereço social, uma coleção de dogmas sem vida, em vez de uma força propulsora que nos guia e nos capacita a viver uma vida abundante. Hoje quero desmistificar essa jornada. Quero te guiar por caminhos práticos e profundamente bíblicos para que você possa não apenas crer no Espírito Santo, mas verdadeiramente sentir sua presença em cada detalhe da sua vida diária. Não se trata de uma busca por emoções vazias, mas por uma conexão genuína, uma paz que excede todo o entendimento, uma clareza de propósito que te impulsionará a ser o guerreiro da fé, o vencedor no Espírito que Deus te chamou para ser. Prepare seu coração, pois esta mensagem é para você. Antes de continuar, quero pedir uma coisa simples. Comente de onde você está me ouvindo. Quero ver até onde essa mensagem está chegando. Isso é mais do que um comentário. É um testemunho de que o Espírito Santo está unindo irmãos e irmãs em todo lugar. Corpo. Aproximadamente 8.200 palavras. A vida cristã não é uma linha reta, um caminho pavimentado onde tudo é fácil e claro. Pelo contrário, ela é uma jornada de fé, muitas vezes sinuosa, repleta de vales sombrios e picos de glória. E é precisamente nesses vales que a ausência percebida de Deus pode se tornar mais dolorosa. Você já se viu em um desses vales, clamando a Deus, mas sentindo apenas o eco da sua própria voz. Lembre-se de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Se houve alguém que viveu uma intimidade profunda com o Senhor, foi ele. No entanto, mesmo Davi experimentava momentos de profunda secura espiritual.
No livro de Salmos, no capítulo 42, ele clama: assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei apresentar-me a Deus? Ele não se envergonhava de expressar sua sede, sua dor, sua necessidade. Ele não fingia uma espiritualidade que não sentia. Em vez disso, ele buscava, ele anelava, ele perseguia a presença de Deus continuamente. Essa é a primeira lição: a honestidade com sua própria condição espiritual e a persistência na busca. Sentir o Espírito Santo, então, não é primariamente uma emoção efêmera, embora ele possa, e muitas vezes o faça, gerar emoções profundas de paz, alegria e amor. Mas sentir o Espírito é, acima de tudo, discernir sua presença, sua voz, sua guia e seu poder em nossas vidas. É o resultado de uma vida intencional de intimidade com Deus, uma vida onde escolhemos andar no Espírito. Na carta de Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, Paulo nos exorta: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. O que significa andar no Espírito? Não é uma caminhada mística para superdotados espirituais. É um processo diário, um compromisso consciente de alinhar nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações com a direção e os princípios que o Espírito Santo nos revela. É como aprender a dançar com um parceiro invisível, sentindo seu ritmo, sua liderança, entregando-se ao fluxo. É escolher, a cada momento, render-se à sua influência, em vez de ceder aos desejos da nossa natureza caída. Andar no Espírito significa reconhecer que Ele habita em nós. Conforme primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, nos ensina que Ele é nosso conselheiro e auxiliador, como Jesus prometeu em João, capítulo 14, versículo 26. E que Ele nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus. Significa depender dEle para tudo, desde as grandes decisões da vida até as pequenas reações do dia a dia. É um convite a uma parceria divina, onde não estamos sozinhos na batalha contra a rotina, a distração e a superficialidade. Ele está conosco, e Ele é mais do que suficiente. Para realmente sentir essa presença, precisamos entender que é um caminho de duas vias. Deus já se entregou por completo a nós em Cristo e nos deu o seu Espírito. Agora, a nossa parte é nos entregarmos a Ele, abrindo as portas do nosso coração e da nossa vida para que o Espírito possa fluir livremente. Isso nos leva aos elementos essenciais para uma vida onde a presença do Espírito Santo se torna não apenas uma crença, mas uma experiência diária. Para trilhar esse caminho de intimidade e sentir a presença tangível do Espírito Santo, precisamos cultivar hábitos e posturas que abrem o nosso espírito para a sua atuação. Não são meras regras, mas pilares que sustentam a nossa casa espiritual, tornando-a um lar receptivo para a glória de Deus. Primeiro, a busca pela palavra, que é o alimento da alma. A palavra de Deus não é apenas um livro antigo. Ela é viva, poderosa e eficaz. Ela é a voz de Deus para nós, e o Espírito Santo é o intérprete e o revelador dessa voz. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, Jesus nos diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo nos lembra da verdade, nos ensina e nos guia através das Escrituras. Se negligenciamos a palavra, estamos fechando o canal principal pelo qual o Espírito se comunica conosco, privando-nos de sua orientação e consolo. Pense na palavra como o alimento vital para a sua alma. Assim como seu corpo definha sem comida, sua alma definha sem a nutrição espiritual da Bíblia. Não se trata de uma leitura apressada para cumprir uma tarefa ou de um estudo meramente acadêmico.
Trata-se de uma meditação profunda de mastigar cada versículo, permitindo que ele se infiltre em seu espírito, transformando seu interior. Quando você lê a Bíblia, peça ao Espírito Santo para abrir seus olhos espirituais, para revelar a verdade contida nela, para torná-la viva e pessoal em seu coração. Ele é o professor divino e a Bíblia é o seu currículo vivo. Para praticar isso, crie um ritual sagrado para a leitura da Bíblia. Pode ser pela manhã, antes que o mundo acorde e as demandas do dia comecem, ou à noite, antes de deitar, para acalmar a mente e focar no eterno. Escolha um lugar tranquilo onde você não será interrompido. Não se apresse. Leia um pequeno trecho. Medite sobre ele. Pergunte-se como essa verdade se aplica à sua vida hoje. O journaling, ou seja, escrever em um diário, pode ser uma ferramenta poderosa. Anote o que o Espírito Santo está lhe revelando, suas perguntas, suas orações baseadas na palavra. Memorize versículos-chave que falem diretamente ao seu coração e use-os como uma arma contra a distração, o desânimo e as mentiras do inimigo. Quando você alimenta sua alma com a verdade, o Espírito tem mais material para trabalhar em sua mente e em seu espírito, moldando-o à imagem de Cristo. Você sentirá sua presença à medida que ele ilumina a palavra e a torna relevante para a sua realidade, trazendo paz e clareza. O benefício da transformação é uma mente renovada pela verdade, uma clareza para discernir a vontade de Deus e uma guia constante em meio às incertezas da vida. A palavra se tornará uma fonte inesgotável de sabedoria e conhecimento, que te liberta da superficialidade e te ancora na rocha. Sua fé se tornará robusta, não mais dependente de opiniões alheias, mas firmada na inerrante palavra de Deus. Em segundo lugar, a oração genuína, que é a comunicação real com o Pai. A oração não é um monólogo, onde você despeja uma lista de desejos, mas uma conversa íntima e transformadora com o Deus vivo. E o Espírito Santo é o grande facilitador dessa comunicação. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, Paulo nos oferece uma verdade revolucionária. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes você já se sentiu incapaz de orar, sem palavras ou com dúvidas sobre o que pedir? O Espírito Santo está ali, intercedendo por você, traduzindo os anseios mais profundos da sua alma para o Pai, segundo a perfeita vontade dele. Oração genuína não é uma lista de pedidos apressados, mas um tempo de intimidade, adoração, confissão e escuta. É um derramamento de sua alma diante de Deus, onde você se sente livre para ser quem você realmente é, com todas as suas falhas, medos e esperanças, sem máscaras ou pretensões. É também um tempo para silenciar o barulho do mundo e ouvir a voz mansa e delicada do Espírito. Ele fala através da sua intuição, de uma paz que subitamente te invade, de uma palavra que ele te traz à mente, de uma convicção gentil. Para praticar isso, estabeleça um tempo e um lugar para a oração diária que seja intencional, não apenas reativo. Comece com adoração sincera e gratidão pelos atributos de Deus e suas bênçãos. Confesse seus pecados, pedindo perdão e purificação com um coração arrependido. Dedique tempo para interceder por outros, levantando amigos, família, líderes e nações diante do trono da graça. E, crucialmente, dedique tempo para simplesmente ouvir. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Faça perguntas e espere por respostas, confiando que ele se revelará. Use a oração em línguas, se for um dom que você tem e pratica, pois ela edifica seu espírito e é uma oração perfeita, impulsionada pelo Espírito Santo. Desenvolva o hábito de orar espontaneamente ao longo do dia, transformando cada situação em uma oportunidade para se comunicar com Deus.
A oração não é apenas um ato ritualístico, é uma postura constante do coração, uma respiração espiritual que nutre sua alma. O benefício da transformação é uma intimidade cada vez mais profunda com o Pai, uma paz que transcende o entendimento humano em meio às tempestades da vida e um discernimento aguçado para tomar decisões sábias. Você experimentará a libertação de fardos e preocupações ao entregá-los a Deus e começará a ver a mão de Deus trabalhando ativamente em sua vida e na vida daqueles pelos quais você intercede, um testemunho vivo de que a oração é poderosa e eficaz. Em terceiro lugar, a obediência prática, que é a ação concreta da fé. A fé sem obras é morta, diz a carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 17. Sentir o Espírito Santo está intrinsecamente ligado à obediência à sua voz e aos seus mandamentos. A carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, nos desafia: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E muitos de nós somos excelentes ouvintes da palavra, acumulando conhecimento, mas falhamos em sermos cumpridores. A obediência não é um fardo legalista, um conjunto de regras a serem seguidas por medo de punição, mas um ato de amor, confiança e devoção, uma demonstração tangível de que realmente amamos a Deus e confiamos em sua sabedoria. É através da obediência que o Espírito Santo encontra liberdade para operar em nós e através de nós, manifestando seu poder e sua glória. Quando desobedecemos, mesmo em pequenas coisas que parecem insignificantes, criamos uma barreira em nossa comunhão com o Espírito. É como uma cortina que se fecha, não porque ele se afasta, pois ele habita em nós, mas porque nossa sensibilidade à sua presença diminui e nosso coração se endurece. A obediência nos purifica, nos alinha com a vontade de Deus, tornando-nos mais receptivos à sua voz suave e ao seu direcionamento. É no campo da obediência que a fé se torna viva, palpável e frutífera. É quando você age de acordo com o que Deus te revelou, mesmo que pareça um passo de fé arriscado, que você vê os milagres acontecerem, a paz se estabelecer e a presença do Espírito se manifestar em poder. Para praticar isso, comece com as pequenas coisas. Onde o Espírito Santo está te convencendo hoje? É perdoar alguém que te ofendeu? É abandonar um hábito prejudicial que você tem postergado? É falar a verdade em uma situação difícil? É servir onde você tem evitado por preguiça ou medo? Identifique uma área em sua vida onde você sabe que está em desobediência e tome uma atitude concreta para mudar. Peça ao Espírito Santo a força e a capacitação para obedecer, pois é Ele quem opera em você, tanto o querer quanto o realizar, conforme a carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 13. Lembre-se, Ele não te pede para fazer nada que Ele mesmo não te capacite a fazer. A cada ato de obediência, por menor que seja, você está pavimentando um caminho para uma maior manifestação da presença do Espírito em sua vida. A obediência é a chave mestra para o fluxo da bênção e da unção divina. O benefício da transformação é uma consciência limpa e livre de culpa, um aumento notável da sensibilidade à voz do Espírito Santo e um maior poder e autoridade espiritual em sua vida. O florescer dos frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, será evidente em seu caráter, como descrito na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23. Você se tornará um canal mais claro e transparente da graça de Deus, experimentando sua aprovação e favor de maneiras tangíveis e visíveis. Em quarto lugar, a querida comunhão espiritual, que é o viver em comunidade. A fé cristã não foi feita para ser vivida no isolamento de um lobo solitário. Somos parte de um corpo, o corpo de Cristo, e o Espírito Santo habita nesse corpo coletivamente, unindo cada membro.
O livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42, nos mostra o padrão da igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A comunhão era essencial para o crescimento e a vitalidade espiritual deles. Um ambiente onde o Espírito fluía livremente. O Espírito Santo se manifesta de maneiras únicas e poderosas quando os irmãos estão juntos, unidos em propósito, adoração e amor. A comunidade oferece encorajamento mútuo, prestação de contas que nos mantém no caminho certo, edificação mútua através do compartilhamento e da palavra, e a oportunidade vital de exercitar os dons espirituais para o bem e o crescimento de todos. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 24 e 25, somos instruídos: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima o dia. Quando nos isolamos, perdemos a nutrição espiritual que a comunhão oferece e nos tornamos mais vulneráveis aos ataques do inimigo, ao desânimo e à secura espiritual. O corpo necessita de todas as suas partes para funcionar plenamente, e assim é o corpo de Cristo. Para praticar isso, engaje-se ativamente em uma comunidade de fé local, uma igreja onde a palavra é fielmente pregada e onde você pode crescer. Vá além de apenas assistir a um culto de domingo. Participe de um pequeno grupo, uma célula, uma classe de discipulado, sirva em algum ministério com seus dons, invista em relacionamentos genuínos e profundos com outros crentes. Compartilhe suas lutas e vitórias, peça oração e ore pelos outros. Deixe-se ser amado, desafiado e até mesmo corrigido amorosamente por seus irmãos e irmãs. Esteja presente para encorajar e apoiar. A unidade do corpo de Cristo é um testemunho poderoso ao mundo e um ambiente propício para a manifestação do Espírito Santo. É na vida compartilhada que muitas vezes o Espírito te usa para abençoar alguém ou usa alguém para te abençoar. E nesses momentos, sua presença se torna inegável e transformadora. O benefício da transformação é o fortalecimento da sua fé através do encorajamento mútuo, uma prestação de contas saudável que te mantém no caminho da retidão e oportunidades para exercitar seus dons espirituais, vendo o Espírito Santo operar poderosamente através de você e de outros. Você sentirá um senso profundo de pertencimento e propósito que combate a solidão e o desânimo. Você descobrirá que a fé, quando vivida em comunidade e não em isolamento, é muito mais rica, resiliente, vibrante e cheia da vida do Espírito. Finalmente, em quinto lugar, reafirmar sua identidade em Cristo, vivendo como um vencedor. Para sentir a plenitude do Espírito Santo, você precisa andar na verdade inegável de quem você é em Cristo Jesus. A carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 37, declara poderosamente: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Se você se vê como fraco, inadequado, culpado, um fracasso ou um pecador sem esperança, você está combatendo a obra do Espírito em sua vida. O Espírito Santo foi dado para nos dar poder, não para nos manter na condenação ou no desespero. Ele é o Espírito de adoção que clama em nós: Abba, Pai, como lemos na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. Sua identidade em Cristo não é um conceito teórico, um dogma distante, é uma realidade espiritual presente. Você é amado incondicionalmente, perdoado completamente, escolhido por Deus, justo pela fé, santo e separado para Ele, filho de Deus, e sim, o templo do Espírito Santo.
O inimigo de nossas almas trabalha incansavelmente para nos roubar essa verdade, sussurrando mentiras que minam nossa confiança, nos levam ao desespero e nos afastam da presença de Deus. Quando você aceita essas mentiras, você se torna ineficaz, incapaz de receber plenamente o que o Espírito quer fazer em você e através de você. Reafirmar sua identidade em Cristo é tomar posse da sua herança espiritual e do poder que o Espírito oferece abundantemente. Para praticar isso, comece a cada dia declarando em voz alta quem você é em Cristo, mesmo que não sinta no momento. Crie uma lista de versículos sobre sua identidade em Cristo, como aqueles em Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14, Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14, e Romanos, capítulo 8, versículos 1 a 39. Medite sobre eles, deixe-os impregnar sua alma. Quando pensamentos de culpa, vergonha, inadequação ou medo surgirem, rejeite-os conscientemente e substitua-os pela verdade da palavra de Deus. Lembre-se que sua justiça e sua aceitação não vêm de suas obras ou de quão bom você é, mas da fé em Cristo Jesus e do que Ele fez por você. Dance, cante e louve a Deus pela sua nova identidade, expressando sua gratidão por tamanha graça. A cada vez que você se alinha com a verdade da sua identidade em Cristo, você abre mais espaço para o Espírito Santo se manifestar em poder e autoridade em sua vida. Você se tornará o guerreiro da fé, inabalável, destemido e poderoso que Deus te chamou para ser, refletindo a glória de Cristo. O benefício da transformação é uma confiança inabalável em Deus, uma libertação da culpa, da vergonha e da condenação, e uma clareza de propósito, juntamente com um senso de valor inestimável. Você desenvolverá a capacidade de viver com ousadia e autoridade, sabendo que você é um filho amado do Rei do Universo. Sua vida deixará de ser uma busca incessante por aceitação e validação, e se tornará uma expressão autêntica da plenitude de Cristo em você. Se essa mensagem já falou ao seu coração, compartilhe agora com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. O Espírito Santo usa até mesmo um clique seu para alcançar vidas. Estamos juntos nessa jornada de fé, e cada compartilhamento amplifica a voz do Espírito para mais corações sedentos. Não subestime o poder de uma ação simples impulsionada pela fé. Mas para sentir o Espírito Santo todos os dias, precisamos também eliminar tudo aquilo que rouba sua presença, que entristece o seu coração e que impede o seu fluxo em nossas vidas. Assim como você não regaria uma flor com veneno, não podemos nutrir nossa alma com aquilo que nos afasta de Deus. Para que o Espírito Santo possa fluir livremente em nossas vidas como um rio de águas vivas, precisamos remover as barreiras, as represas que bloqueiam sua corrente. Estes são padrões e hábitos que muitas vezes, de forma sutil, nos afastam da intimidade com Deus e sufocam a voz do Espírito em nosso coração. O primeiro padrão a eliminar é o viver na pressa sem reservar tempo para Deus. Em um mundo que glorifica a agitação, a multitarefa e a produtividade incessante, a pressa tornou-se um inimigo invisível, mas mortal, da espiritualidade profunda. Vivemos correndo, preenchendo cada minuto com atividades, compromissos e uma enxurrada de distrações. A agenda lotada, o celular sempre à mão, a sensação constante de que há sempre algo mais urgente para fazer do que parar e estar verdadeiramente com Deus. Essa pressa rouba o silêncio, o espaço para a reflexão, a quietude interior, que é tão necessária para ouvir a voz mansa e delicada do Espírito Santo. Tornamo-nos espiritualmente superficiais, vivendo no piloto automático, sem intencionalidade ou propósito divino claro. A espiritualidade se torna um item a ser encaixado se sobrar tempo, e, tristemente, na maioria das vezes, não sobra.
Quantas vezes você já se pegou pensando em tudo o que precisa fazer, enquanto tenta orar ou ler a Bíblia, e percebe que sua mente está em 1000 lugares, menos no sagrado momento com Deus? Essa é a tática do inimigo: sobrecarregar sua vida de tal forma que o mais vital, seu relacionamento com Deus, seja espremido para a margem, levando-a à rotina vazia e à superficialidade da fé. Lembre-se do Salmo 46, versículo 10, que nos exorta: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esta não é uma mera sugestão, mas um imperativo divino, um convite a desacelerar e reconhecer a soberania de Deus. É no aquietar, no silenciar, que nossa alma pode reconhecer o Criador e sua presença. O Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, nos lembra: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A prioridade não é a pressa do mundo, mas a busca por ele. Jesus, o homem mais ocupado que já viveu, sempre encontrava tempo para se retirar e orar, como vemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 16. Se ele, sendo Deus, precisava, quanto mais nós? Para eliminar esse padrão, conscientemente crie rituais sagrados em sua rotina diária. Agende um tempo inegociável com Deus, tratando-o com a mesma importância, ou até mais, de uma reunião crucial. Pode ser 15 minutos pela manhã, antes que o mundo acorde e suas responsabilidades diárias comecem a clamar por sua atenção, ou à noite, antes de deitar, para descarregar o dia e entregar a Deus suas ansiedades e gratidões. Escolha um lugar tranquilo, onde você não será interrompido e onde possa se concentrar plenamente. Desligue as notificações do celular, coloque-o em outro cômodo se necessário, afaste todas as distrações visuais e sonoras. Aprenda a dizer não a atividades que, embora boas ou aparentemente urgentes, roubam seu tempo essencial com Deus. A qualidade do tempo é mais importante que a quantidade, mas a consistência é vital para o crescimento espiritual. O objetivo é cultivar um hábito, uma disciplina diária, não apenas reagir à inspiração momentânea. Comece pequeno, com 5 ou 10 minutos, e aumente gradualmente à medida que sua alma anseia por mais dessa comunhão. Considere jejuar de distrações específicas por um período, redes sociais, televisão, para redirecionar seu foco e seu tempo para o Senhor. O benefício da transformação é uma paz que transcende a agitação do mundo, mesmo em meio ao caos da sua rotina. Você terá clareza de propósito e direção divina que o guiará em cada passo. Sua alma se desacelerará, permitindo que você saboreie a vida, as pequenas bênçãos de Deus e o mover do Espírito Santo de forma mais profunda. Essa conexão profunda nutrirá sua alma e te fortalecerá para enfrentar os desafios, transformando a pressa em propósito e o estresse em descanso no Senhor. Você se tornará um guerreiro da fé mais focado, menos reativo e mais alinhado com o ritmo divino. O segundo padrão prejudicial é a oração mecânica, sem coração. A oração, que deveria ser a conversa mais íntima, sincera e real de nossa vida, muitas vezes se torna uma repetição vazia, uma lista de pedidos recitados sem paixão, sem fé verdadeira e sem a presença genuína do coração. Orar porque tenho que orar, ou para pedir isso e aquilo, transforma o relacionamento com Deus em uma transação comercial ou um ritual maçante e sem vida. Perdemos a maravilha e o privilégio de falar com o Criador do Universo, de derramar nossa alma diante dele e de, mais importante, ouvi-lo falar em nosso espírito. Quando oramos sem coração, não estamos engajando nosso espírito e, consequentemente, não estamos permitindo que o Espírito Santo nos ajude em nossa fraqueza, como ele anseia fazer, conforme a carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26.
É como tentar ter uma conversa profunda com alguém enquanto você está olhando para o celular, desatento e desinteressado. Essa oração superficial não te conecta ao espírito, mas apenas reforça a rotina vazia e a superficialidade da sua fé. Jesus nos advertiu no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de virdes a Ele. Isso não significa que não devemos orar com persistência e paixão, mas que nossa oração deve vir de um coração sincero e não de uma repetição sem sentido ou de uma fórmula mágica. No Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24, Jesus diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdade da nossa oração reside na honestidade e paixão do nosso coração, impulsionada e capacitada pelo Espírito Santo. Para eliminar este padrão, aborde a oração como um encontro de amor, um diálogo profundo com o seu Pai Celestial. Comece com adoração sincera e gratidão profunda por quem Deus é, por seu caráter e por tudo o que Ele fez em sua vida. Em vez de apenas apresentar pedidos, dedique tempo para simplesmente estar na presença dele, adorando e louvando-o por sua majestade, bondade e fidelidade. Confesse seus pecados, pedindo perdão e purificação com um coração arrependido e quebrantado. Dedique tempo para interceder por outros, levantando amigos, família, líderes e nações diante do trono da graça. E, crucialmente, dedique tempo para simplesmente ouvir. Silencie sua mente e seu coração e peça ao Espírito Santo para falar com você. Faça perguntas e espere por respostas, confiando que ele se revelará em seu tempo e da sua maneira. Escreva suas orações e as respostas que você percebe ou sente. Se você tem o dom de orar em línguas, use-o, pois é uma oração perfeita e eficaz, impulsionada pelo Espírito que edifica seu espírito. Desenvolva o hábito de orar espontaneamente ao longo do dia, transformando cada situação, seja no trânsito, no trabalho, em casa ou em momentos de lazer, em uma oportunidade para se comunicar com Deus. A oração não é apenas um ato ritualístico, é uma postura constante do coração, uma respiração espiritual que nutre sua alma e a mantém conectada ao Criador. O benefício da transformação é que uma intimidade real e crescente com Deus se tornará o alicerce inabalável da sua vida. Você experimentará uma paz que transcende o entendimento humano, mesmo em meio às maiores tempestades, porque sua âncora estará firmada no Senhor. Terá um discernimento claro para tomar decisões sábias, pois estará sintonizado com a voz do Espírito. Experimentará a libertação de fardos e preocupações ao entregá-los a Deus em oração genuína. Você começará a ver a mão de Deus trabalhando ativamente em sua vida e na vida daqueles pelos quais você intercede, um testemunho vivo de que a oração é poderosa e eficaz. Sua oração deixará de ser uma obrigação para se tornar um privilégio desejado e uma fonte inesgotável de força, alegria e direção. O terceiro padrão a eliminar é o de depender apenas de sentimentos para validar a fé. Muitos cristãos caem na armadilha de buscar uma experiência de Deus baseada puramente em sentimentos e emoções. Se há arrepios, lágrimas, uma forte emoção, então eles concluem que Deus está aqui e sua fé está forte. Mas se não há essas sensações, a conclusão é que ele está ausente, ou que a fé está fraca, ou que algo está errado com você. Essa é a fé da montanha-russa, onde sua vida espiritual sobe e desce conforme as emoções do momento. Mas as emoções são fluidas, inconstantes e facilmente manipuladas tanto por fatores externos, um bom louvor, um pregador inspirador, quanto internos, cansaço, estresse, alegria, tristeza, euforia,
Basear sua fé nelas te deixa vulnerável ao desânimo, à dúvida e à superficialidade, quando a secura espiritual inevitavelmente chega. A verdadeira fé não nega as emoções, pois o Espírito pode gerar alegria, paz e até um choro de quebrantamento, mas ela não se define por elas. A fé é uma convicção, uma certeza que transcende o que sentimos no momento. É a segurança de que Deus é fiel, independentemente de como nos sentimos ou de quão ungidos parecemos. Essa armadilha emocional impede muitos de sentirem o Espírito Santo de forma consistente, porque eles buscam uma explosão de sentimentos em vez de uma presença constante e fiel. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, define a fé de forma inabalável. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não é sobre sentir, mas sobre ter convicção e confiança no invisível. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo afirma categoricamente: porque andamos por fé e não por vista. Andamos por aquilo que cremos ser verdade em Deus, sua palavra e suas promessas, não por aquilo que nossos sentidos nos dizem ou por aquilo que experimentamos emocionalmente em um dado momento. As emoções são frutos que o Espírito pode produzir, mas não a raiz da nossa fé. Para eliminar este padrão, fundamente sua fé na rocha inabalável da palavra de Deus e em suas promessas, não nas areias movediças das emoções. Quando você não sentir nada, quando a oração parecer vazia, a leitura da Bíblia sem brilho e a presença de Deus distante, continue a orar, continue a ler a Bíblia, continue a obedecer. Lembre-se que a presença do Espírito Santo é uma promessa de Deus para todo crente, uma realidade espiritual e não uma sensação condicional que aparece e desaparece. Declare em voz alta a verdade da palavra sobre a ausência de sentimento. Senhor, mesmo que eu não sinta Tua presença agora, eu sei que Tu estás aqui, porque Tua palavra promete que nunca me deixarás, nem me desampararás. Peça ao Espírito Santo para te dar discernimento para reconhecer Sua presença em formas não emocionais. Uma paz inesperada em meio a uma crise, uma clareza de pensamento que veio do nada, uma lembrança oportuna de um versículo bíblico que te dá força, uma convicção gentil sobre um caminho a seguir. Aprenda a confiar na fidelidade de Deus acima de tudo, pois Ele é constante mesmo quando nós não somos. Mantenha um diário de gratidão, anotando as pequenas e grandes evidências da fidelidade de Deus em sua vida, mesmo quando elas não vierem acompanhadas de grandes emoções. O benefício da transformação é que você desenvolverá uma fé robusta, resiliente e inabalável que resiste às tempestades da vida, às dúvidas e aos desafios, porque ela não estará atrelada às flutuações das suas emoções. Experimentará a liberdade da tirania dos sentimentos e da busca incessante por altos espirituais que nunca satisfazem. Terá uma resiliência espiritual que te permite perseverar mesmo na secura e nos momentos de deserto. Você descobrirá que a presença do Espírito é uma realidade constante, fiel e poderosa, mesmo quando seus sentimentos não a refletem, e essa verdade te trará uma paz profunda e duradoura. Você se tornará um guerreiro da fé firme, não movido por aquilo que vê ou sente, mas por aquilo que sabe ser verdade em Cristo. O quarto padrão prejudicial é negligenciar a Bíblia. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus, o manual de vida, a fonte inesgotável de toda verdade, sabedoria e conhecimento sobre o caráter de Deus e seu plano para a humanidade. Negligenciá-la é como tentar navegar um oceano vasto e perigoso, sem bússola, sem mapa e sem comunicação com o porto seguro. Você se torna suscetível a enganos, a falsas doutrinas, e sua fé se baseia em opiniões passageiras, em modismos espirituais e não na verdade revelada e eterna.
Muitos cristãos hoje se alimentam mais de redes sociais, notícias de última hora, podcasts de entretenimento e opiniões de influenciadores digitais do que da palavra de Deus. O resultado é uma espiritualidade superficial, sem raízes profundas, incapaz de resistir aos ventos da dúvida, da adversidade e das pressões do mundo. O Espírito Santo usa a palavra para nos ensinar, nos corrigir, nos guiar e nos equipar para toda boa obra. Se não a lemos e meditamos nela, estamos fechando, ou ao menos estreitando, essa via de comunicação vital e poderosa. Como o Espírito pode nos lembrar das palavras de Jesus, como ele prometeu no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, se não as temos armazenadas em nossos corações através da leitura e meditação? O Salmo 119, versículo 105, declara com uma clareza poética: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela é a nossa bússola moral e espiritual, que nos impede de tropeçar na escuridão e nos revela o caminho a seguir. E na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo afirma a inspiração e utilidade divina da Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o servo de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus nos capacita a ser tudo o que Ele nos chamou para ser. Para eliminar este padrão, faça da leitura e meditação da Bíblia uma prioridade inegociável em sua vida diária. Não apenas leia por ler, mas estude-a profundamente. Comece com um plano de leitura que o guie por toda a Escritura ou por livros específicos que você sinta que o Espírito está te chamando para aprofundar. Use comentários bíblicos confiáveis, dicionários bíblicos, aplicativos e ferramentas online que auxiliam no entendimento contextual e cultural da palavra. Junte-se a um grupo de estudo bíblico em sua igreja ou comunidade, onde você pode discutir, fazer perguntas e aprender com a perspectiva de outros irmãos. Peça ao Espírito Santo antes de cada leitura para abrir seus olhos espirituais, para revelar as verdades profundas da palavra a você, tornando-a viva, pessoal e transformadora. Anote o que você aprende, as perguntas que surgem, as aplicações que o Espírito lhe mostra para a sua vida. O diário pode ser uma ferramenta excelente para aprofundar sua meditação e registrar suas descobertas, criando um legado de revelações divinas. Não se contente em ler sobre a Bíblia ou ouvir resumos. Leia a Bíblia em si, em sua íntegra e em seu contexto. Permita que a palavra de Deus sature sua mente, seu coração e seus pensamentos, transformando sua maneira de ver o mundo. Memorize versículos que falem ao seu coração e que o Espírito use para te guiar e encorajar em momentos de necessidade. O benefício da transformação é um conhecimento profundo e crescente de Deus, de seu caráter, de sua vontade e de seus caminhos. Você adquirirá uma sabedoria prática e divina para tomar decisões complexas, para discernir a verdade do erro e para navegar pelas complexidades da vida com confiança. Experimentará um crescimento espiritual consistente e uma fé firmada em princípios divinos, inabaláveis, e não em emoções ou opiniões humanas. A palavra de Deus se tornará uma espada poderosa em sua batalha espiritual, uma fonte de vida que te sustentará em todas as circunstâncias, e um canal claro através do qual a voz do Espírito se tornará cada vez mais clara e audível em seu interior. Você se tornará um guardião da verdade, preparado e equipado para toda boa obra que Deus te chamou para fazer. O quinto padrão a eliminar é o orgulho espiritual. O orgulho espiritual é uma doença insidiosa que se manifesta de muitas formas e pode ser uma das maiores barreiras à manifestação plena da presença do Espírito Santo em nossas vidas.
Ele pode se apresentar de maneiras sutis, pensar que já sabe tudo sobre a fé e que não precisa mais aprender ou ser corrigido. Sentir-se mais espiritual, mais maduro ou mais justo que os outros. Julgar e criticar os irmãos com dureza e falta de misericórdia. Buscar reconhecimento, aplausos ou uma plataforma para sua fé e seus dons. Ou uma autossuficiência que nega a necessidade de dependência total de Deus e de sua graça em cada passo. O orgulho é a antítese da humildade, que é a porta de entrada para a graça e a manifestação do Espírito de Deus. Ele nos cega para nossas próprias falhas e pecados, nos torna intolerantes com os outros, nos isola de relacionamentos saudáveis e nos impede de crescer espiritualmente. O Espírito Santo, em sua santidade, não habita plenamente em corações orgulhosos. Ele habita em corações contritos, quebrantados e humildes, que reconhecem sua total dependência dele. A carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 6, adverte com clareza: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 18, nos lembra da consequência fatal do orgulho. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. O orgulho é uma barreira direta e ativa à manifestação da graça, da sabedoria e da presença do Espírito em nós, porque ele nos coloca no lugar de Deus, tornando-nos incapazes de receber sua plenitude e operar em seu poder. Para eliminar este padrão, cultive a humildade conscientemente e diariamente. Comece reconhecendo que tudo o que você tem, tudo o que você é e qualquer dom ou talento que possui vem unicamente de Deus, por sua graça e soberania. Peça ao Espírito Santo, em oração sincera e humilde, para revelar áreas de orgulho em sua vida, mesmo aquelas mais sutis que você não percebe e que estão escondidas em seu coração. Esteja aberto à correção e ao feedback de irmãos maduros em Cristo e receba-o com um coração ensinável, mesmo que doa no momento. Sirva em áreas da igreja ou da comunidade onde você não recebe reconhecimento humano, onde o trabalho é árduo e invisível aos olhos humanos, mas glorifica a Deus. Pratique o perdão rapidamente e seja o primeiro a pedir perdão quando você errar, mesmo que ache que o outro também errou, pois a humildade busca a reconciliação. Esteja sempre disposto a aprender, a ouvir e a considerar outras perspectivas. Lembre-se que você é salvo pela graça, e não por seus méritos, obras ou sua espiritualidade autoconstruída. A humildade não é pensar menos de si mesmo, porque você é valioso em Cristo, mas pensar menos em si mesmo, colocando Deus e os outros em primeiro lugar, vivendo com uma perspectiva centrada em Cristo. O serviço humilde e o reconhecimento da sua própria fragilidade são chaves para desbloquear o fluxo do Espírito. O benefício da transformação é que a graça de Deus fluirá livremente e abundantemente em sua vida. Você experimentará relacionamentos mais saudáveis, autênticos e edificantes com outros crentes, construídos sobre a base do amor e do respeito mútuo. Uma verdadeira sabedoria que vem do alto se manifestará em suas decisões e atitudes. Você encontrará liberdade da necessidade de aprovação humana, das comparações e da busca incessante por reconhecimento e autoexaltação. Em vez de ser consumido pelo eu, você se tornará um canal puro da glória de Deus. Você experimentará uma profunda paz e a manifestação tangível da presença do Espírito que se deleita em corações humildes, dependentes e abertos à sua direção, porque a humildade abre as comportas do céu em sua vida. O sexto padrão a ser eliminado é o isolamento da comunidade cristã. A mentalidade do lobo solitário, de que se pode viver a fé cristã de forma isolada, sem o compromisso com uma igreja local ou a comunhão regular com outros crentes, é um dos enganos mais perigosos e difundidos na atualidade.
Alguns cristãos se desencantam com as falhas das igrejas, com a hipocrisia de outros crentes ou com as imperfeições da instituição e decidem adorar em casa ou seguir sua fé de forma independente. No entanto, a Bíblia é clara e consistente. Somos parte de um corpo, o corpo de Cristo, e cada membro é vital e interdependente. O isolamento nos priva de encorajamento, prestação de contas que nos mantém no caminho certo, sabedoria compartilhada, correção amorosa quando erramos e da oportunidade vital de exercitar nossos dons espirituais para o bem e a edificação de todos os outros membros. Ficamos mais vulneráveis aos ataques espirituais do inimigo, ao desânimo, à cegueira espiritual e à distorção da verdade, pois não temos ninguém para nos levantar quando caímos ou para nos guiar quando nos perdemos. O Espírito Santo se manifesta e opera de maneiras poderosas na coletividade do corpo de Cristo, através da unidade, da interconexão e do amor entre os membros. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 24 e 25, somos exortados com clareza e urgência. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se aproxima o dia. A ordem é clara: não negligencie a comunhão com os irmãos. O livro de Eclesiastes, no capítulo 4, versículos 9 e 10, enfatiza a força e a necessidade da união. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Pois, se caírem, um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só quando cair, pois não terá outro que o levante. E na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 4 e 5, Paulo compara a igreja a um corpo com muitos membros, todos essenciais, interdependentes e movidos pelo mesmo Espírito, para o mesmo propósito. Para eliminar este padrão, engaje-se ativamente em uma igreja local que prega a palavra de Deus de forma fiel e que você sinta que é o lugar onde o Espírito o direciona para crescer e servir. Vá além de apenas assistir aos cultos de domingo. Participe ativamente da vida da comunidade. Isso pode significar envolver-se em um pequeno grupo, uma célula, uma classe de discipulado ou um ministério onde você possa servir com seus dons e talentos. Invista tempo e energia na construção de relacionamentos autênticos e profundos com outros crentes, onde vocês podem compartilhar suas lutas, celebrar suas vitórias, orar uns pelos outros e edificar-se mutuamente em amor. Esteja presente para encorajar e apoiar seus irmãos e irmãs em momentos de necessidade, de forma prática e espiritual. Deixe-se ser amado, desafiado e até mesmo pastoreado por líderes piedosos e maduros que foram levantados por Deus. Seja um membro ativo e responsável, contribuindo com seu tempo, seus recursos e seus dons para o crescimento do reino de Deus na terra. A comunhão é uma via de mão dupla de dar e receber. O benefício da transformação é que você receberá um apoio inestimável em momentos de dificuldade, sabendo que não está sozinho em suas batalhas. A prestação de contas mútua te ajudará a permanecer no caminho da fé e a evitar desvios. Experimentará um crescimento espiritual acelerado e a manifestação dos dons do Espírito através do corpo, vendo Deus operar de maneiras diversas e poderosas através de cada membro. Você sentirá um senso profundo de pertencimento, propósito e segurança que combate a solidão, o desânimo e a sensação de que sua fé é apenas para você. Você descobrirá que a fé, quando vivida em comunidade e não em isolamento, é muito mais rica, resiliente, vibrante e cheia da vida do Espírito do que poderia ser no isolamento, e que o Espírito Santo se deleita em habitar e operar onde há unidade, amor e cooperação entre os irmãos.
O sétimo padrão a ser eliminado é o já entretenimento excessivo, que rouba tempo de comunhão com Deus. A era digital nos presenteia com uma quantidade avassaladora e sem precedentes de entretenimento e informação. Redes sociais que prendem nossa atenção por horas a fio. Plataformas de streaming com infinitos conteúdos, jogos eletrônicos imersivos, notícias incessantes e vídeos curtos que viciam e nos mantêm em um estado de dopamina constante. Embora o entretenimento em si não seja intrinsecamente ruim, ele pode ser um tempo de descanso, lazer e até aprendizado. Seu excesso se torna um ladrão silencioso e voraz de tempo, de energia mental e, crucialmente, de tempo de comunhão e intimidade com Deus. Sem perceber, passamos horas e horas rolando feeds, assistindo séries maratonas ou imersos em mundos virtuais, enquanto o tempo para oração, leitura da palavra, serviço a Deus e até mesmo tempo de qualidade com a família e amigos diminui drasticamente e é empurrado para o segundo plano. Isso nos leva a uma passividade espiritual, onde somos consumidores constantes, mas raramente produtores, agentes ativos ou contribuintes para o reino de Deus. A mente, saturada de estímulos externos e de uma busca incessante por novidades, tem dificuldade em silenciar para ouvir a voz mansa e delicada do Espírito Santo, que geralmente fala na quietude e na contemplação. A carta aos Efésios, no capítulo 5, versículos 15 e 16, nos exorta a ter sabedoria e discernimento no uso do nosso tempo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo significa resgatá-lo, redimi-lo, usá-lo com intencionalidade para os propósitos eternos, em vez de desperdiçá-lo em coisas sem valor duradouro. Na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, Paulo nos guia sobre o que devemos pensar e, por extensão, o que devemos consumir. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nossas escolhas de entretenimento impactam diretamente nossa vida espiritual e nossa capacidade de sentir o Espírito. Para eliminar este padrão, faça uma auditoria sincera e honesta do seu tempo. Quantas horas você gasta diariamente em entretenimento passivo, sem real valor espiritual ou mental? Estabeleça limites rígidos e claros para o uso de telas, redes sociais, jogos e plataformas de streaming. Use aplicativos que ajudem a monitorar e controlar seu tempo de tela e adicione lembretes ou bloqueios automáticos. Desligue as notificações do celular durante seus momentos de oração e estudo da palavra. Substitua parte desse tempo por atividades que edificam sua alma e sua mente. Leitura da Bíblia, oração, tempo de qualidade e intencional com a família e amigos, servir a outros, aprender algo novo, caminhar na natureza, ouvir louvores e mensagens edificantes. Crie períodos offline intencionais, no seu dia ou na semana, onde você se desconecta do digital. Use o tempo de inatividade, esperando na fila, em transporte público, em um breve intervalo, para orar, meditar na palavra ou simplesmente silenciar sua mente, em vez de pegar automaticamente o celular. Priorize o consumo de conteúdo que nutre seu espírito e sua fé e que te aproxima de Deus. O benefício da transformação é que você experimentará um foco renovado nas coisas eternas, no reino de Deus e em seu propósito divino. Terá mais tempo e energia para investir em seu relacionamento com Deus e com as pessoas importantes em sua vida, fortalecendo laços e construindo memórias significativas. Ganhará clareza mental,
paz e uma mente menos sobrecarregada por distrações e informações irrelevantes. Sentirá o Espírito Santo te capacitando a usar seu tempo de forma mais sábia e produtiva, gerando mais fruto, propósito e impacto em sua vida. Sua alma estará menos poluída e mais receptiva à voz do Espírito, e você será um guerreiro da fé que não se distrai facilmente, mas que foca no que realmente importa, vivendo uma vida de propósito no Espírito. O oitavo padrão a ser eliminado é o dos pecados não confessados. O pecado, quando não confessado e não abandonado, cria uma barreira e uma distância significativa entre nós e Deus. Não que ele se afaste. A sua presença é constante em nós, pois ele prometeu nunca nos deixar. Mas nós nos afastamos dele em nossa sensibilidade e disposição de nos relacionar. A culpa e a vergonha pesam sobre a consciência, endurecendo o coração, obscurecendo a mente e diminuindo nossa sensibilidade à voz mansa e delicada do Espírito Santo. Pecados não confessados nos roubam a paz interior, nos enchem de ansiedade, de medo e nos impedem de experimentar a plenitude da comunhão com Deus, que é nossa herança em Cristo. É como ter uma mancha escura em um espelho. A imagem de Deus ainda está lá, mas nossa capacidade de vê-lo claramente e de sermos espelhos de sua glória é comprometida e distorcida. A verdade é que o Espírito Santo é santo, e embora ele habite em nós, o pecado deliberado e não arrependido entristece profundamente sua presença em nosso interior, como lemos na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30. Ele não nos abandona, mas o relacionamento se torna tenso, o diálogo se cala, e a sensação de sua presença se esvai ou se torna imperceptível. Na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, encontramos a promessa libertadora e a chave para a restauração. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta é a porta da graça e do perdão que está sempre aberta. O Salmo 66, versículo 18, nos alerta sobre a consequência do pecado retido e acalentado no coração. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. O pecado não confessado impede a comunicação livre e a manifestação clara da presença de Deus em nosso interior, pois nosso coração está endurecido e fechado. Para eliminar este padrão, cultive um coração sensível e responsivo ao Espírito Santo, que te convence do pecado com gentileza, mas com clareza. Quando ele te mostrar uma área de pecado em sua vida, seja rápido, imediato e sincero em confessá-la a Deus em oração. Arrependa-se genuinamente, o que significa um verdadeiro pesar pelo pecado e um desejo e compromisso firme de mudar e abandoná-lo, com a ajuda e a capacitação do Espírito. Se for um pecado contra alguém, busque a reconciliação e, se apropriado, peça perdão à pessoa ofendida, fazendo o possível para restaurar o relacionamento. Não se demore na culpa ou na vergonha, porque Jesus já pagou o preço por seus pecados na cruz, mas na graça e na misericórdia ilimitada do perdão de Deus, que nos lava e nos purifica. A confissão é um ato de humildade, de fé e de obediência que restaura a comunhão íntima com Deus e abre as comportas para a presença e o poder do Espírito Santo em sua vida. Faça um inventário espiritual regularmente, pedindo ao Espírito para te guiar e te mostrar qualquer coisa que esteja impedindo sua comunhão. Não deixe o sol se pôr sobre sua ira ou qualquer pecado que você cometa, buscando a restauração imediatamente. O benefício da transformação é que você desfrutará de uma consciência limpa, livre de culpa, vergonha e condenação. Experimentará uma paz interior que excede todo entendimento, pois o peso do pecado terá sido removido e a comunhão restaurada.
A restauração da comunhão íntima com Deus será evidente e você sentirá a liberdade de se aproximar dele com confiança e ousadia, não mais com medo. Haverá um aumento notável da sua sensibilidade à voz do Espírito Santo e ao seu direcionamento, pois o canal estará desobstruído. Você se sentirá leve, livre e capaz de andar em retidão, desfrutando da presença constante e doce do seu Consolador, capacitado a viver uma vida que agrada a Deus e reflete sua glória. Você se tornará um guerreiro da fé, purificado e forte no Senhor, pronto para o que Ele tem para você. O 9º padrão prejudicial é a falta de disciplina espiritual. A disciplina espiritual não é legalismo ou um conjunto de regras rígidas e sem sentido impostas por medo, mas o treinamento intencional e amoroso do nosso espírito para se submeter a Deus e cultivar hábitos que nos aproximam dele e nos tornam mais parecidos com Cristo. Assim como um atleta treina seu corpo rigorosamente, com exercícios e dieta, para alcançar o desempenho máximo e a excelência, um cristão precisa treinar seu espírito através de práticas espirituais consistentes para crescer em fé, maturidade e sensibilidade ao Espírito Santo. A falta de disciplina leva a uma espiritualidade reativa, onde a fé é vivida apenas em momentos de inspiração esporádica, em crises ou quando há um evento emocionante na igreja. Não há crescimento consistente, maturidade sólida ou resiliência duradoura diante das provações. Sem disciplina, nossa vida espiritual é frágil, dependente do nosso humor, das circunstâncias externas ou da motivação que vem de fora. O Espírito Santo, embora onipotente e poderoso, opera através de nossa cooperação e intencionalidade. Ele nos capacita a ser disciplinados, mas a escolha e o esforço inicial são nossos. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8, Paulo nos instrui com clareza: exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e da que há de vir. A disciplina espiritual é um exercício que traz frutos eternos, tanto para esta vida quanto para a eternidade. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 27, o apóstolo Paulo, um gigante da fé, afirma: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Paulo entendia que até mesmo ele, com toda a sua unção e chamado, precisava de disciplina rigorosa para permanecer no caminho e não ser reprovado. Para eliminar este padrão, estabeleça rotinas e hábitos espirituais consistentes e realistas em sua vida diária. Isso pode incluir um tempo diário para a leitura da Bíblia, mesmo que apenas um capítulo, oração intencional, adoração pessoal com louvores, momentos de gratidão e até mesmo a prática do jejum em algumas ocasiões, buscando a Deus em quebrantamento. Use ferramentas que possam te ajudar a manter o foco e a consistência, como diários espirituais, aplicativos de leitura da Bíblia com planos guiados. Ou considere ter um mentor ou um amigo de prestação de contas que te incentive e te ajude a manter seus compromissos. Comece com pequenos passos, mas seja rigorosamente consistente. Não se desanime com falhas ou dias em que você não conseguir cumprir sua rotina. Apenas recomece no dia seguinte, sem culpa, mas com determinação renovada. Veja a disciplina espiritual como um ato de amor e devoção a Deus, e não como uma obrigação maçante ou uma lista de tarefas a cumprir. Convide o Espírito Santo para te fortalecer e te dar a perseverança necessária para cada passo, pois é Ele quem te capacita. Peça a Ele para incutir em você o desejo e o deleite pela disciplina espiritual. O benefício da transformação é que você experimentará um crescimento espiritual consistente e acelerado, levando a uma fé madura, profunda e resiliente.
Desenvolverá a capacidade de enfrentar provações e tentações com firmeza, pois seu espírito estará forte e treinado. Sua sensibilidade à voz do Espírito Santo e ao seu direcionamento aumentará exponencialmente, pois sua vida estará mais alinhada com ele. Sua vida começará a gerar fruto abundante para a glória de Deus, e você manifestará a sua presença de forma tangível e poderosa, porque seu espírito estará treinado e preparado para recebê-lo e obedecê-lo em todas as coisas. A disciplina espiritual não o aprisiona, mas o liberta para viver em plenitude no Espírito e cumprir o propósito de Deus para a sua vida. O 10º e último padrão prejudicial a ser eliminado é a comparação com a fé alheia. Em uma era dominada pelas redes sociais, pela cultura da exibição e pela busca por validação externa, é incrivelmente fácil cair na armadilha sutil e destrutiva da comparação. Vemos os melhores momentos da vida espiritual de outros, suas experiências poderosas e dramáticas, seus testemunhos impressionantes de superação, seus dons espirituais evidentes e aparentemente mais poderosos, suas ministrações ungidas. E começamos quase que inconscientemente a nos comparar. Perguntas venenosas como: minha fé não é tão forte quanto a dela. Eu não sinto Deus como eles sentem. Não sou tão ungido ou talentoso quanto fulano. Ou por que Deus não me usa como usa eles? Começam a corroer nossa alma, roubar nossa alegria e obscurecer a presença do Espírito. Essa comparação gera inveja, desânimo, insegurança e um senso de inadequação. Desvia nosso foco de Cristo e do que Ele está fazendo em nós para o outro e suas realizações, e nos impede de apreciar e viver a jornada única e pessoal que Deus nos deu, com nossos próprios dons, temperamento e experiências. Cada pessoa tem uma jornada particular com Deus, e o Espírito Santo opera de maneiras diferentes, únicas e maravilhosas em cada um, conforme sua soberania, seu propósito individual e o tempo dele. A comparação rouba a nossa alegria, a nossa paz e nos impede de viver nossa própria plenitude no Espírito e de sermos quem Deus nos chamou para ser. Na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 4, Paulo nos orienta claramente a não nos compararmos, mas cada um examine as suas próprias obras, e então terá motivo de gloriar-se somente em si mesmo e não em outrem. A sua corrida é a sua corrida, e a sua medida é a medida que Deus lhe deu. E na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 12, Paulo adverte sobre a tolice da comparação. Porque não ousamos ajuntar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, não são prudentes. A comparação é uma forma de loucura que nos cega para as bênçãos e o propósito de Deus em nossa própria vida e nos impede de enxergar a beleza do que Ele faz através de nós, no nosso próprio ritmo e estilo. Para eliminar este padrão, conscientemente direcione seu foco para a sua própria jornada com Deus, para o que Ele está fazendo em você e através de você, neste momento. Celebre o crescimento, as vitórias e as bênçãos na vida dos outros, sem permitir que isso diminua ou obscureça a sua própria experiência com Deus. Lembre-se repetidamente que Deus te criou de forma única, com um plano e um propósito específicos e intransferíveis para você. Agradeça a Deus por quem Ele é em sua vida e por como Ele está te conduzindo pessoalmente, mesmo que em passos pequenos e aparentemente imperceptíveis. Cultive a gratidão pelas suas próprias vitórias, por menores que pareçam. Se perceber que as redes sociais ou certos ambientes estão te levando à comparação, tome a iniciativa de se afastar, de desligar o celular, de limitar o tempo de exposição. Concentre-se em crescer em seu próprio relacionamento com Deus, em desenvolver os dons que Ele te deu,
em obedecer à sua voz e em florescer onde Ele te plantou, não em ser como outra pessoa. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a ter um olhar de gratidão para a sua própria vida e de amor para com os irmãos, em vez de inveja, ciúme ou comparação. O benefício da transformação é que você experimentará um contentamento profundo e uma paz interior que o libertará da pressão de se encaixar em um molde alheio ou de performar para agradar a outros. Terá um foco inabalável em Cristo e em sua vontade específica para a sua vida, sem distrações. Desenvolverá uma gratidão profunda e genuína pelas bênçãos únicas que Deus lhe concede e pelos dons que Ele confiou a você. Você descobrirá a beleza e a singularidade da sua própria jornada espiritual e sentirá o Espírito Santo te capacitando a florescer exatamente onde você está, com os dons e talentos que Ele te deu, cumprindo o seu propósito divino com alegria, ousadia e autenticidade. Você se tornará um guerreiro da fé autêntico, seguro em sua identidade em Cristo e livre para glorificar a Deus com sua vida original e seu chamado específico. Amado irmão, amada irmã, chegamos ao final desta profunda reflexão, mas a jornada de sentir o Espírito Santo em sua vida diária está apenas começando. Recapitulando, vimos que a dificuldade em sentir a presença de Deus não é um sinal de que Ele está ausente, mas muitas vezes um indicativo de que precisamos reajustar nosso foco e nossas práticas, removendo as barreiras que impedem o fluxo da sua vida em nós. O Espírito Santo não é uma força abstrata, um conceito teológico distante. Ele é a pessoa da Trindade que habita em você, a maior promessa de Jesus para seus discípulos, como lemos no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Ele é o Consolador, o ajudador, o Mestre que te capacita a viver uma vida abundante e vitoriosa. Ele anseia por uma intimidade profunda e constante com você. Vimos que para sentir sua presença de forma tangível e transformadora, precisamos nos dedicar intencionalmente aos elementos essenciais. Buscar a palavra com paixão, engajar-nos em oração genuína e de coração, praticar a obediência em cada detalhe de nossa vida, viver em comunhão ativa com outros crentes e, fundamentalmente, reafirmar nossa identidade como filhos amados e vencedores em Cristo. Esses são os pilares que sustentam uma fé viva, autêntica e inabalável. E, igualmente crucial, precisamos identificar e eliminar os padrões que roubam a sua presença e entristecem o espírito. A pressa que nos rouba o tempo com Deus, a oração mecânica e sem coração, a dependência de sentimentos para validar nossa fé, a negligência da Bíblia, o orgulho espiritual que nos cega, o isolamento da comunidade cristã, o excesso de entretenimento que nos distrai, os pecados não confessados que nos separam, a falta de disciplina espiritual que nos enfraquece e a comparação prejudicial com a fé alheia que nos rouba a alegria. Cada um desses pontos, quando negligenciado, atua como uma barreira que impede o fluxo abundante da vida do Espírito em nós. A verdadeira caminhada cristã não é apenas teoria ou um conjunto de dogmas. É prática diária. É uma escolha consciente, um ato de vontade e um coração rendido a cada manhã, a cada decisão, a cada respiração. Não se trata de uma experiência única no tempo, que você recebe e pronto, mas de uma relação contínua, dinâmica e crescente, onde você está constantemente se voltando para Ele, ouvindo-o e seguindo sua direção. Lembre-se da verdade mais fundamental. Você é o templo do Espírito Santo, como nos ensina a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19. Que verdade poderosa e gloriosa! Deus escolheu habitar em você, não em templos feitos por mãos humanas. Assuma essa identidade, viva essa verdade,
A presença do Espírito não é algo a ser perseguido externamente como algo distante, mas a ser liberado e experimentado a partir de dentro, à medida que você se rende e coopera com Ele, permitindo que Ele o conduza em tudo, que o desânimo seja substituído pela esperança inabalável, a dúvida pela fé profunda, a rotina vazia por um propósito vivo e ardente, e a superficialidade por uma intimidade transformadora. Você foi chamado para muito mais do que uma existência medíocre ou superficial. Você foi chamado para uma vida transbordante, cheia da presença, do poder e do amor do Espírito Santo. Se o Espírito Santo falou com você hoje, sinta-se encorajado e capacitado. Esta é a sua voz, o seu convite pessoal para uma vida mais plena nele. Não pare aqui. Que esta mensagem seja apenas o início de uma jornada mais profunda, mais íntima e mais transformadora com o Espírito Santo. Clique agora no próximo vídeo e continue sua jornada de fé. Se o Espírito Santo falou contigo hoje, ele tem ainda mais para revelar, mais para ensinar, mais para capacitar em sua vida. Não pare aqui. A vida com ele é uma aventura sem fim, e ele anseia por revelações ainda maiores em sua vida. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém.